Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Fato Econômico, a economia, além da conjuntura, vem trazer uma informação interessante. A gente ouve nas redes sociais, né, alguns bate-papos, a questão da qualidade, né, e da informação prestada pelos índices que são divulgados atualmente pelo IBGE. Isso vem um pouco na direção das falas desastrosas, podemos dizer assim, do então atual presidente, o Pochmann, né, ou Pochmann, como alguns dizem. Isso leva à inversão de mapas, né, essa briga de sindicato, isso leva um pouco à quebra de credibilidade das pesquisas desse órgão tão importante que calcula não só a inflação oficial brasileira, atualmente o IPCA e o IPCA 15, que é a prévia do IPCA, como ele complementa uma série de outras pesquisas extremamente relevantes para a economia brasileira, para a gente conhecer não só a economia, mas o comportamento da população brasileira em si. Agora, no mês 4, o IBGE fez uma divulgação do primeiro balanço da pesquisa de orçamento familiar, a POF. Né? E o presidente atual ressaltou o objetivo da POF, que é uma pesquisa que visa e que visita mais de 100 mil domicílios brasileiros para descobrir o que os cidadãos consomem, como gastam o seu orçamento. Isso é importante até para fazer como política pública. E esse levantamento é imprescindível para o Brasil para aferir melhor a inflação, o custo de vida, né? E para saber também de pesquisa que contribui para entender a qualidade de vida do brasileiro, onde ele mora, como ele se alimenta, se tem suficiente alimentar, e assim por diante. Né? O Gustavo Junger, né, que é o diretor de pesquisa do Instituto, do IBGE, ele explicou que a POF pode ser o início de um processo de transformação do país. Né? E por que ele fala isso? Porque a pesquisa contribui para fornecer dados e informações sobre a formulação de políticas públicas, né, onde deve ter mais inserção, né, onde tem estradas, falta de estradas, saneamento básico, falta de hospitais, né, falta de médicos, né, qualidade de vida da população, se a pessoa mora num alto de uma ribanceira, essa ribanceira pode cair com chuva. Né? Então, a POF tem essa importância, né, de mostrar para os governos, né, seja governo estadual, federal ou municipal, essas informações. E, além disso, a POF também contribui para o cálculo da inflação, que é o cálculo da inflação oficial, o IPCA, além dos outros índices de preço que o IBGE calcula. Tá? Então, nessa pesquisa que é divulgada, e esse material está no próprio site do IBGE, né, que chama POF 2425, Pesquisa de Orçamento Familiar, ele apresenta um resumo bem básico, né, para conhecer a importância dessa pesquisa. Né? Então, ele pergunta o que é a POF, né? Ele explica o que é a POF. Né? Ela é realizada nos domicílios, com o objetivo de levantar informações sobre a estrutura de orçamento das famílias, né? O que elas compram, qual é a receita dessas famílias, né? Seja a família pai, mãe e 2 filhos, ou a mãe e o filho, né? Ou os filhos. Né? Isso a gente vê muito presente na economia brasileira. Né? Qualidade nutricional, o que essas pessoas se alimentam, ou se elas não se alimentam, se tem uma insuficiência nutricional da população brasileira. Então, isso a POF ajuda a explicar. Né? E aí vem aqui essa informação, para que serve? Né? O objetivo é retratar a qualidade de vida e hábitos do consumo das famílias brasileiras. Em si, é isso, e tem essa informação a mais, né, podemos dizer assim, porque ela vai estruturar toda a ponderação que tem dos índices de preço, né? Dentro do IPC, IPCA, INPC, assim por diante, para mostrar como é o comportamento de consumo das famílias em função da renda que cada família tem. Né? Então, o que a POF pesquisa agora nesse 24, 25? Né? Ela vai pesquisar o setor de alimentação, né? O que as famílias estão se alimentando, como que elas moram, onde elas moram, né? Qual é a qualidade de vida dessas famílias, né? Lazer, assim por diante. Transporte público, se não tem transporte público, metrô, trem, assim por diante. O rendimento do trabalho, né? Se a família ou a pessoa é assalariada ou não. O nível educacional das pessoas, né? Se é analfabeto funcional, ensino primário, secundário, né? Ensino médio, ensino superior, pós-graduação, mestrado, doutorado, assim por diante, e a questão da saúde e até o acesso à saúde das famílias. Né? Se as pessoas têm acesso, por exemplo, a um hospital
ou a um remédio básico para se manter, digamos, saudável, né? Então, o conhecer a POF, você procura descobrir, você vai descobrir, né, cesta de aquisição de bens e consumo dessa família. Né? E a base desses estudos, né, tem como objetivo compor os gastos familiares por classe de renda, né, saber os aspectos demográficos, socioeconômicos, o consumo alimentar, distribuição de renda, difusão de bens e consumo duráveis, né, se tem geladeira, se tem fogão, como é que ela cozinha, se ela cozinha com gás, ou se é a carvão ainda, né, isso existe ainda no Brasil, né, e as condições de vida dessas famílias. Né? Quem responde são esses 103 mil famílias que são entrevistados, né, que foram selecionados através do que a gente chama de amostra. Né? Então, essa amostra então, vai sendo representativa, e ela vai ser representativa, ela vai dizer quando que é feita. Né? No inverno, sua família compra mais agasalho, se no verão, a família consome mais água, né? Se vai à praia, se tira férias, se no ano letivo as famílias aumentam os gastos com material escolar, né? Então, essas são as informações então, que a POF, que essa pesquisa POF, ela nos mostra. Né? E como é que ela é feita? Né? Ela é diretamente nos domicílios particulares, junto aos seus moradores, ao longo de 9 dias. Semanalmente, cada agente de pesquisa começa a pesquisar esses 9 domicílios. E, ao final de 12 meses, todos os domicílios da amostra deverão ser pesquisados. Né? As perguntas são do mais variados tipos, por exemplo, nutrição, consumo pessoal de alimentos e bebidas, né? Domicílio, tipo, número de cômodos, condições de ocupação, condições sanitárias, se você tem banheiro em casa, né? Quantos cômodos tem, né? A questão de alimentos, se você se alimenta direito, cuidados pessoais, lazer, né? Então, essas são as informações que vão compor a POF, né? E que vai dar um retrato mais realístico de 24, 25 para a economia brasileira, até com uma função também de você mostrar de uma maneira mais fidedigna possível o comportamento de consumo das famílias, né? E aí o resultado do próprio IPCA e IPCA 15 sair com um resultado muito mais claro do resultado da população brasileira e do comportamento de consumo da população brasileira. Né? Fato Comum fica por aqui com essa informação rapidinha sobre a POF, né? Essa pesquisa do IBGE de suma importância. Grande abraço, voltamos.